Amém. Abramos nossas Bíblias lá em Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor Jesus. Vamos orar, ler, irmãos. Finalmente, irmãos, devemos ocupar nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que seja isso, que seja, Senhor, isso que ocupe o nosso pensamento. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando o Senhor disse haja luz, lá em Gênesis, a luz era para nos trazer clareza, nos trazer discernimento, entendimento. Tudo começa com a luz, e essa luz, ela faz toda a diferença. No estudo Vida de Gênesis, a gente vai ver essa diferença, mostrando que quando a gente estava no mundo, a gente vivia em trevas. Então o Senhor disse para nós: haja luz. E por isso, a visão que a gente precisa ter do mundo é essa visão de trevas. O mundo, ele está em trevas. O mundo está em trevas. E nós hoje somos a luz para esse mundo. A gente muitas vezes não se entende como luz. Muitas vezes a gente não entende a gente como luz. Vamos dizer aqui, no partir do pão. Aí partiu o pão, e o Senhor disse que esse pão é o corpo dele. Eis o meu corpo que é dado por vós. Mas quem é o corpo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É isso? O corpo de Cristo é a igreja. Então, na verdade, o que a gente comeu aqui, a gente comeu o irmão. Porque o irmão precisou se dar. Porque quando a gente entende o que Jesus veio fazer, a gente começa a ver que Ele quer Cristo em nós.
Nós somos agora o banquete. Nós somos o banquete. Nós somos aqueles que estamos sendo oferecidos assim como Cristo foi. Mas muitas vezes a gente não entendeu ainda, porque a gente está querendo de Jesus o poder. O poder para garantir a plena satisfação nessa vida. A gente não está aqui para fazer sacrifício, mas para fazer uma barganha. Barganhar com o Senhor. Vou orar para convencer o Senhor, para Ele se converter para os meus pensamentos, para as minhas vontades, para os meus desejos. O Senhor, Ele, quando disse que haja luz, essa luz a gente sabe que é através do Espírito. O Espírito de Deus entrou em nós, mas entrou através da palavra. A palavra falada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A gente ouviu a palavra, e essa palavra nos deu luz, deu o estalo, despertou-nos. E agora, eu com essa luz, eu começo a separar as coisas. Separar o que é trevas, separar o que é terra. Eu começo a me identificar quem eu sou. Quem eu sou nisso aí? E aí fica a pergunta, né? Em Mateus 16, o Senhor disse: quem diz o povo que eu sou? E a gente pode estender essa pergunta: como é que nós nos vemos? Quem nós somos? Nós somos quem nós pensamos que somos? Nós somos o que dizem que somos? Ou nós somos aquilo que Deus quer que sejamos? Porque ser de Deus é entender através da fé que agora eu sou Cristo. Ora, Deus, quando criou o homem, Ele não criou o homem para mostrar o poder que ele tinha, a capacidade que ele tinha. E agora a gente aqui, como cristãos, estamos reconhecendo esse poder e estamos louvando a Ele. E Ele precisa de muito louvor e muita glória, para Ele se sentir realizado. Ele é um carente e está querendo que a gente fosse essas pessoas que reconhecem Ele no seu poder. Deus não queria isso, não quis isso quando criou o homem. Ele identificou que o homem não era bom que ficasse só. Isso demonstra que ele queria uma pessoa para ter o quê? Um relacionamento. E ele diz que só se manifesta através de um relacionamento, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. O que é que o Senhor deseja de nós? O que é a unidade? A gente aprendeu que unidade é o Pai, o Filho e o Espírito, o 3 em 1. Mas se você for ver, se a gente for dividir 3, 1 mais 1 mais 1, seria 3. Se a gente for somar, a gente corre o risco
de colocar mais coisas do que aquilo que tem a sua essência seja acrescentado. Por exemplo, se eu somo alguma coisa àquilo, eu posso somar algo que não seja da mesma essência. E eu aprendi essa semana que o Senhor, Ele multiplica. Ele não soma, Ele não divide, Ele não subtrai. Ele multiplica. Por isso que 1 vezes 1 vezes 1 é 1. A gente muitas vezes não entende que essa reunião não era ser a soma de muitos irmãos, mas a potencialização de cada um para ser um. Então, eu fortaleço aquilo que é Cristo quando eu venho para a reunião em você. Essa reunião é para que, ou qualquer reunião da comunidade cristã, seria para acrescentar Cristo no seu potencial. Porque o Senhor não aceita outra coisa que não seja Cristo. Então não é uma soma, é uma multiplicação, é uma potencialização de tudo que Deus é. Mas isso é potencializado se a gente entender que a gente faz parte, é parte integrante, e que a gente junto, unido, a gente é um. Esse um é Cristo. Então, se tiver 50 irmãos, é a potencialização de 1 vezes 50, ou 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, e aí esse 1 vai ficando grande, e esse 1 começa a ser visto, e esse 1 é Cristo, e ele precisa ser visto através de fazermos a mesma coisa que Cristo fez. Por isso que o Senhor não condena um homem pela sua ignorância. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então o Senhor não está preocupado com o erro, mas Ele está preocupado com o acerto que a gente acha que está acrescentando a Deus. O acerto que é feito para mim mesmo, e não estou preocupado com o outro. Porque a potencialização é um se dando ao outro. O que a gente viu aqui, o partir do pão, é a unidade que foi multiplicada, e aí há o milagre da fé, de que nós somos supridos através dessa unidade. Por isso que um alimento diário, ele não é para acrescentar de Cristo, a gente já tem de Cristo, é para potencializar. Então aquilo que não for de Cristo, você rejeita. Mas tem coisa de Cristo, tem coisa de Cristo, eu creio, até aqui dentro tem coisa que não é de Cristo, embora seja a palavra de Deus, não é assim? E a palavra de Deus, ela pode ser a fala de, mas ser o dizer de Deus. Satanás tentando Jesus, ele usou a palavra de Deus, mas não tinha o Espírito de Deus. Então ele falou o que Deus não disse, e Jesus repetiu a palavra dizendo o que Deus disse. Então qualquer palavra que ela não vem acompanhada do Espírito de Deus, não é o falar de Deus, embora seja o falar de Deus, mas não é o que Deus disse. Porque para ser o que Deus disse, precisa estar
fundamentada no Espírito. E qual o Espírito que a gente entende? O Espírito é o pensamento central. Se esse Espírito ele não tem Cristo, ele vai falar que existe espírito maligno. O espírito maligno é aquele que traz a sua pessoa como acrescento para as pessoas. Isso é maligno. E não o Cristo. Não o Cristo. Jesus, ele é o poder. Jesus era unigênito. Toda a obra de Deus estava concentrada em Jesus. Mas quando é que ele realiza a obra para a qual ele veio? Quando ele se torna o Cristo. Então, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito. Onde é que nós somos inseridos em Deus? No Filho. O que é que a gente precisa entender? É que todo o plano de Deus é que Ele queria uma família. Você vê, quando Ele chamou Abraão, Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as... Porque Ele não disse todos os indivíduos, porque se Ele dissesse todos os indivíduos, estaria contemplando também as famílias. Mas Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias. Porque a carência de Deus, vamos dizer assim, é Ele se sentir só e querer ter um relacionamento. Então Deus não quer o nosso louvor. Quando é que eu o glorifico? A gente glorifica o Senhor quando a gente transmite o Cristo que nós precisamos ser. Quando nos aproximamos de Deus na sua condição de ser luz e ser serviço para as pessoas. Essa visão faz toda a diferença para o nosso viver. Porque no geral a gente está pedindo poder. Mas o Senhor diz assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas. Então eu não tenho mais problema por exemplo, a gente tem um hábito, né? Vou orar ao Senhor se eu vou para Portugal ou vou ficar no Brasil. Vou orar ao Senhor se eu caso com a moreninha ou com a lourinha. O Senhor está preocupado com isso? O Senhor quer que o que você escolheu, você tenha capacidade para suportar em Cristo todas as coisas. Porque todas essas coisas cooperam. Se eu estiver em Portugal, eu tenho que ser uma expressão de Cristo em Portugal. Se eu estiver no Brasil, eu tenho... Então, para o plano eterno de Deus, o que Ele conta é a nossa capacidade consciente de ser por Ele. Por isso que o pensamento que ele vai falar aqui, eu fui puxar os pensamentos. Ora, esse texto é muito forte. Ele diz assim, ó: tudo, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Poxa, se houver louvor, que isso seja a ocupação do teu pensamento. Então, se eu tenho uma consciência de Cristo, essa consciência nos é acrescentada através da comunhão. Quando Francisco estava abraçando aqui o filho, ele disse: quão bom é estar contigo, Senhor. O Senhor está conosco o tempo todo. Ele não nos abandona. O texto diz que se a gente for lá embaixo, onde for, Ele está junto. Mas quando é que a gente percebe a presença de Deus realmente? Na comunhão. Na comunhão.
O prazer nosso é comunhão. A grande satisfação do homem é a comunhão. Deus está conosco o tempo todo. Mas essa comunhão com Deus se manifesta quando a gente ama os irmãos. Porque o padrão de Deus, a essência de Deus é amor. Amor é o absoluto de Deus. Mas a gente ainda negocia com o Senhor. A gente acha que a gente precisa de mais alguma coisa. Não é? Miriam, a irmã, é dita, vai para a cirurgia e... Mas, irmãos, as coisas está incluído assim, né? Vamos aproveitar a cirurgia para dar glória a Deus, porque essas coisas iriam nos acontecer, vai nos acontecer de uma forma ou de outra. O importante é a consciência que a gente tem das coisas lá do alto, o grau de bênção que a gente pode ser onde quer que a gente vá. Aí tem um plano de Deus. Todo o plano de Deus está conosco, irmão. Agora a gente está vendo Deus ou a gente está buscando o quê? Às vezes a gente só vai começar a ver Deus se for para um hospital, porque no dia a dia da gente eu não estou vendo Deus, porque eu estou cuidando das minhas coisas. Aí quando vem uma coisa que me ameaça, aí eu começo a me aproximar de Deus. Aí realmente está cooperando para o bem daqueles, porque eu estava tão afastado e precisava acontecer essas coisas para que... Mas não é esse o ponto, porque Deus também, Ele não é nenhum... você está precisando fazer assim, eu vou fazer assim. Não. Quando você coordena seu pensamento, naquilo que você se coloca, você vai sofrer. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Tudo começa com a consciência que você tem do Senhor e do poder que lhe foi auferido, dado. Então o Senhor nos deu todo o poder. Mandou governar, mandou fazer tudo, multiplicar. Diz que a gente teria poder de tudo, só basta você ter convicção de que isso é verdade. É porque a gente não crê muito. A gente não crê que o poder nos foi dado. Porque Satanás, ele foi muito esperto. Ele pegou a gente e disse assim: olha, se tu comeres dessa árvore, tu vai ser como Deus. Vai ser. Aí a mulher viu que a árvore era boa, agradável e perfeita. Aí lá, pum. Mas a gente já era. A gente não precisava ser. Porque Ele nos criou a imagem e semelhança. Então o que é que Satanás faz? Joga a gente para alcançar Deus através de fazer alguma coisa para Ele. E não entende que Ele já nos destinou, predestinou para ser como Ele. Isso é uma questão de fé. Já nos foi dado, já é nosso. O que eu preciso é desfrutar disso como realidade e meu viver. Por isso que eu não posso mais fazer a minha vontade. Eu fui ver o que é vontade no original: deleite, desejo, satisfação, prazer. Ora, Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para nós. E a vontade dele, talvez a gente não entenda e vá até murmurar algumas vezes por circunstâncias que advêm. Mas o Senhor, Ele tem o melhor plano para nós, nos destinou já para ser como Ele. Mas como é que eu sou por Ele e como Ele? Quando eu entendo que eu tenho que ser como Cristo. Eu tenho que ser uma oferta. Eu tenho que ser a bênção. Eu não é para eu buscar a bênção. A bênção já foi nos dada. Todos nós já fomos abençoados
toda sorte de bênção celestial. Já é nosso. A gente tem que passar essa consciência para que a gente possa existir fundamentado na palavra de Deus, não mais nos velhos pensamentos. Efésios diz que andavam nos nossos desejos e pensamentos, andavam segundo esse mundo. Mas quais os pensamentos que o Senhor quer que nós tenhamos? Das coisas lá do alto. Então, quais as circunstâncias que vão nos surgir na nossa vida? Na nossa vida vai surgir todo tipo de circunstância. E como é que a gente vai fazer? Ter o pensamento voltado para as coisas lá do alto. Porque um Espírito nos foi dado e foi gravado no nosso coração de forma viva a palavra de Deus como fonte, para que você não faça mais segundo a vontade da sua carne, mas a vontade do Senhor. Por isso que é muito sério quando Jesus disse assim: afasta de mim esse cálice, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo faça-se a tua vontade. Por quê? Nenhum de nós quer morrer. Nenhum de nós quer morrer. Mas não é morrer que eu estou falando final de vida, não. É morrer diante das circunstâncias que nos advêm. Não é só morrer para ter a ressurreição, mas morrer para as circunstâncias que nos vêm e que eu preciso ser como Cristo. Preciso dizer não a mim mesmo. Esse é o grande conflito. De se encontrar na condição de dizer: Senhor, se faça a tua vontade, mas não a minha. Porque tudo que a gente quer nessa vida, irmãos, é realizar nossas vontades. Um homem caído é assim. E está aqui na cara, cheio de desejo. Mas qual foi o crescimento de Paulo? Paulo disse: eu já aprendi a viver de todo jeito. Tanto faz uma coisa como outra. Eu sou pleno. Qual é o grau de maturidade que o Senhor quer em nós? O grau de plenitude, de entender que qualquer coisa que apareça para nós, a gente está num plano mais elevado. É aqui mesmo em Filipenses, né? Ele diz assim, ele diz aqui, ó, Filipenses, o que realmente me interessa. Então, eu acho que é lá em Efésios 4 mesmo. Que ele vai dizer o grau de maturidade dele, né? Ele diz assim: com vista ao aperfeiçoamento, e ele nos concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, né? Com vista ao aperfeiçoamento. Não é bem isso não, né? Ele diz aqui, ó. Isto, portanto, 17. Isto, portanto, digo ao Senhor e testifico, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensível, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que corrompe-se segundo a concupiscência do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos. Quer dizer, não era bem isso não, mas eu vou completar com isso aqui. Mostra a nossa condição existencial, de como éramos, quem nós somos, e consciente de quem nós somos. E aí a gente precisa entender isso cada dia mais, que eu preciso sofrer as circunstâncias com os pensamentos do Senhor. Então, o que o Senhor quer de nós não tem a ver com a situação, porque a gente vive pedindo ao Senhor para mudar a situação e não melhorar a nossa condição. A gente quer que o Senhor haja externamente, a gente não pede para o Senhor agir dentro de nós, porque as situações acontecem de acordo com a condição que eu tenho em mim mesmo. Porque para uns, eu vi outro dia uma irmã fazendo um comentário sobre um sofrimento que ela estava passando, e para mim aquilo não era sofrimento, aquilo era quase o meu dia a dia. Por quê? Porque a condição de cada um é diferente. As situações vêm, mas se eu tenho uma condição, a gente vê muito isso hoje, né? Lembrando, o manhoso, o filho que não largou a saia da mãe, ele qualquer coisinha ele se desespera, porque a condição de sofrimento com ele não aconteceu em nenhum aspecto. Qualquer situação que surge, ele se desespera, porque a condição dele. Por isso que o Senhor disse assim, ó: onde estás? Qual a sua condição? Em que condição você se encontra? Por isso que as situações vão vir. Toda a situação veio para Paulo, mas qual era a condição dele? Tudo posso. Esse texto, onde é que tem tudo posso naquele que me fortalece? 2 Coríntios, Efésios mesmo? Tudo posso. 4:13. Não, 4:13 não, Efésios. Filipenses 4:13. Ele diz assim, é esse mesmo que eu queria achar: digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todo e qualquer... Olha a condição de Paulo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. O Senhor está trazendo experiência para quê? Para nós, irmão? Para aumentar a nossa capacidade, para aumentar a nossa condição de superar todas as coisas. Mas se por a gente ora para quê? A gente já falou aqui, é passar incólume, sem nada acontecer à minha vida. A gente quer ter os filhos dando condição a ele, para ele não sofrer nada na vida. Não, você não é para sofrer não. Eu já sofri, eu vou lhe dar tudo o que você quer. O que é que a gente vai ter? Um bibelozinho. Qualquer coisinha se quebra, né? Uns cristais, precioso para a gente e altamente frágil. Ninguém pode nem usar direito. Se morder um pouquinho, o copo quebra. Então ele diz assim: tanto seja estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência.
tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso. Quantos de nós pode dizer isso, irmão? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha aqui, visão do tudo posso. Porque quem fortalece ele? Qual é a condição dele? É uma condição de plenitude. Qualquer circunstância para ele, ó, é positiva. Que a visão dele está, ó, transcendente. Está vendo além das nuvens. Essa é a condição que o Senhor quer nos dar. Mas a gente olha a nossa condição. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nem a igreja se associou comigo. Então, ele teve suporte da igreja. Ele teve suporte dos santos, mas não reclamou dos outros que não deram, não. Porque a preocupação de Paulo era que ele não queria donativo nenhum. Ele queria que o fruto aumente o seu crédito, que o teu fruto aumente o seu crédito para com Deus. Quer dizer, ele estava preocupado para que os outros fossem acrescentados ou potencializados. O que é que a gente precisa fazer com os irmãos? Potencializar Cristo neles. Esse é o que nós necessitamos. Essa reunião é para isso. Ninguém vai pegar poder aqui não. Vai pegar a condição. Aumentar a capacidade de suporte de cada um. Nenhum é criança mais. Todos precisam ser Cristo. A gente não precisa do outro. Eu estava dizendo a Barbosa lá fora. Conta. Prestar conta ao Senhor. Mas for prestar conta ao Senhor, a gente vai dizer assim: eu ajudei fulaninho. Eu ajudei a obra. O Senhor diz: não, eu estou falando de você, a sua obra. Não, mas eu fiz parte de uma obra. Diz: qual é a obra que eu lhe chamei para ser? Ele vai cobrar de cada um de nós as pessoas que Ele nos deu. Ele não vai cobrar do pastor a tua vida, não. O pastor, ele vai cobrar se o pastor cuidou. Eu estou falando assim, você não vai chegar e dizer: Senhor, pode falar aí com o pastor, que o pastor sabe o que é que eu fiz. O quanto eu cooperei. O Senhor está preocupado com a minha condição. Por isso que muita gente acha o dízimo é um libertar-se de, muitas vezes, de cumprir a vontade de Deus. Deus bota pessoas na tua vida precisando e tu não ajuda, e diz: não, mas eu estou dando dízimo à igreja, eu estou ajudando assim, 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 quando na verdade era para você estar sendo Cristo com todos. O chamado é individual, o julgamento é individual. O julgamento é individual para ver se eu estava no coletivo, se eu estava sendo pleno do Senhor, como testemunho, como vida, não como complementar a minha vontade, chantagear o Senhor com oração ou com oferta. Tudo que a gente faz por interesse é pecado. Ele diz: ainda que você dê seu corpo para ser queimado, se não for por amor, ainda que você fale a língua dos anjos, dos homens, se não for por amor, que você tenha toda a sabedoria do mundo, tudo que você ser altamente capacitado,
Ainda que você pegue todos os seus bens e dê. Sem amor, não tem sentido nenhum. Tudo que eu faço por interesse próprio é pecado. Tudo que eu faço para o meu interesse, você era para identificar através do Espírito. Tudo que qualquer um for falar para você e nele tiver algo em benefício de si mesmo, isso não é de Deus. Isso é claro. De Deus quando tem a ver, quando é para o outro. Então, quando é que uma oração é do Senhor? Quando é que é em nome de Cristo? Muitos achavam que em nome de Cristo só basta, o cara pode pedir o que quiser e no final diz, em nome de Jesus. Aí eu consigo. Aí eu botei o nome de Jesus. É se tiver Cristo, se tiver doação, se tua oração tiver incluída as pessoas, você for o segundo plano na oração, você pode até ser incluído nela porque você faz parte do todo. Mas tudo que é voltado para nós mesmos, a gente não viu Cristo. Sabe por quê? Porque a gente acha que ainda é carente. A gente ainda precisa de tanta coisa. Eu só vou feliz se eu tiver isso. Já tendo Cristo. A gente não precisa mais de nada. A gente cantou aqui, só amo a ti, Senhor. A gente sabe, a ti, Senhor, é os que estão no pão também, né? Porque ele diz que quem não ama o irmão, não ama o Senhor. Então está incluído. Então a gente não deixa de... A gente não vai pecar mais por causa de mim. Eu não peco mais por causa do outro. Eu tenho que pensar no outro. Porque foi assim que Cristo disse que teríamos que ser. Esse é o mais difícil. A questão que eu já falei aqui, que Jesus ele tem uma mania feia de tudo que você coloca na mão dele, ele dá para os outros. Ele divide. Então o cara orou para que orasse e ungisse o carro dele. E aí o hábito o cara unge o carro para poder o carro ficar mais econômico, o carro não quebrar, ninguém roubar, né? Aí o ladrão rouba o carro, capota com o carro, acaba o carro todinho e o ladrão fica ali ileso. Aí como você consagrou o carro protegeu a vida. Ele não estava preocupado com o patrimônio. Você diz, Senhor, vou entregar meu marido a ti. Não sabe o que está pedindo. Porque esse marido agora não é mais só teu, ele passa a ser dos outros também. A vida dele vai ficar dividida. Teve um santo na Inglaterra que ele casou com uma viúva, João, esqueci o nome dele, é João Russo, foi João Russo, não foi? Ele fez a Inglaterra todinha no lombo do cavalo. Andou mais de 50 mil quilômetros no lombo do cavalo. E ele casou com uma viúva rica. E a viúva deve ter dado ao Senhor, sim, tanto agora, Senhor. Já que esse morreu, tu me deu um homem santo. Aí ele ganhou um homem santo. Tanto vivia pregando o Evangelho. Vivia fora. E ela morria de ciúme dele. Chegou a andar 50 quilômetros atrás dele, achando que ele estava traindo ela. E ele saía para pregar o Evangelho. Porque muitas vezes a gente está pedindo uma mulher de Deus e um homem de Deus, e aí esse homem de Deus ele vai viver para Deus, não vai viver mais só para você. E, na verdade a gente pede para poder controlar as pessoas, ter melhor domínio, porque a gente quer ter domínio sobre as coisas. A gente não quer ser a bênção para o outro, a gente quer que o outro nos abençoe. Se a menina é loura ou é morena, você casa com a morena e depois ela pinta o cabelo de louro, e aí? Não vai dar certo, não é? Geralmente ela vai ficando mais velha, pinta o cabelo né? Para não ficar aparecendo. Aí tu casou com a morena e pegou um problema. O negócio é, se ela tem cabelo louro ou não, é como você
Qual a sua condição de receber em plenitude o outro? Para suportar todas as coisas. A gente precisa desse entendimento, irmãos, porque a gente está criando infantis, está cheio de criancinhas, cheio de vontade, cheio de não me toque, cheio de coisas que só distancia a gente do Senhor e não gera plenitude. A gente fica chocado. Sabe por que a gente fica chocado? Porque a gente gera expectativa. Fica achando que a pessoa tem que fazer aquilo que eu desejo que ela faça. Isso com casal é a coisa mais comum. A gente quer moldar. E o que o Senhor quer de nós? Que a gente simplesmente faça a vontade dele. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos buscar isso. Todas as coisas. Todas as coisas. O que é que está acontecendo na sua vida? Ih, rapaz, para o teu bem. É conflito? Está cooperando para o teu bem. O que é que está acontecendo com a sua vida? Está cooperando para o seu bem. Como é? Exatamente. E muitas vezes você só vai descobrir depois, né? Mas rapaz, eu desejava esse. Por exemplo, nessa situação agora de eleição, o que é que a gente vê? Povo em trevas. O pessoal pede coisa que não tem noção do que vem para ele, dizendo-se liberdade, mas tudo em trevas, rapaz. O cara quer o povo muçulmano, quer ser muçulmano e ele é gay. A primeira coisa que o muçulmano faz é matar o gay. Você vê como o cara também está fazendo. O cara quer uma condição para a vida dele, para o Brasil, que em outros cantos mataram milhares de pessoas. E o cara diz, não, eu quero. Não é trevas? A gente só tem que ter o quê? Misericórdia. Senhor, e a gente precisa ser luz, hein? Pior é que o Senhor quer que a gente seja luz. Para a gente não cair no outro lado e querer condenar as pessoas. A gente tem que entender qual o papel da gente. Porque para tirar trevas só com luz. E quem precisa ser luz hoje? É para a gente entrar em atrito? É para a gente estar brigando, discutindo? Senhor, me faz fonte de luz para que ele enxergue. Se for para ficar calado, fique calado. Porque cada vez que você fala, só aumenta o ódio. A insensatez é incrível. É pura trevas. Por isso que a gente precisa se colocar na posição, na condição. Vamos aumentar a nossa condição. Vamos potencializar um ao outro para a glória de Deus.